Recebemos um alerta. Legisladores da Câmara receberão hoje um briefing confidencial sobre os ataques bem-sucedidos do Zewadlah ao programa nuclear de Teherã. Isso acontece enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã faz novos comentários sobre os danos às suas instalações nucleares. Então vamos direto para Mike Tobin, que está ao vivo em Israel. Ele está em Tel Aviv. Olá, Mike. Bom dia, Ainsley. Bom dia, turma. Ainda estamos tentando determinar a extensão dos danos causados ao programa nuclear do Irã por esta guerra de 12 dias. A ex-secretária de Estado do ZSEUA, Condoleezza Rice, falou com Brett Baier ontem à noite e disse que foi irresponsável vazar e publicar as informações daquele relatório inicial de inteligência de baixa confiança. Ela disse que o programa nuclear iraniano de fato sofreu um retrocesso e que toda a região foi transformada por 20 meses de guerra desde 7 de outubro. Quando você observa o que os israelenses conseguiram fazer com o Hezbollah, o que conseguiram fazer com o Hamas, os esforços significativos contra o estabelecimento militar iraniano, contra cientistas, isso realmente deixou o Irã agora debilitado. E um Irã debilitado é bom para a região. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, falou na TV estatal iraniana e contrariou o que foi dito pelo grande Ayatollah. Ele disse que danos significativos foram realmente causados ao programa nuclear do Irã. Devo dizer que o dano é excessivo e sério, mas para que os inspetores visitem, essa é uma decisão que precisa ser tomada. E na minha opinião, de acordo com a lei do parlamento, o Conselho Supremo de Segurança Nacional deve tomar essa decisão. Araghchi também rebateu o presidente Trump e disse: não há planos para conversas entre representantes iranianos e norte-americanos. Agora, o Conselho Guardião do Irã aprovou uma medida que proibiria a cooperação com o Irã e o órgão de vigilância nuclear da ONU, a AIEA. O diretor-geral da AIEA diz que isso colocaria o Irã fora da lei internacional. Pessoal, volto com vocês. Então, Mike, há uma sensação de que poderíamos ter um novo Irã? Alguém está pensando nisso? Ou achamos apenas que temos um Irã que foi recuado? Bem, acho muito significativo que o ministro das Relações Exteriores tenha ido à TV estatal contrariar o que foi dito pelo grande Ayatollah. Você não veria isso no passado. Parece ser uma evolução em direção à modernização, se você tem alguém analisando a situação de forma prática e fazendo uma avaliação, em vez das costumeiras declarações grandiosas e belicosas que normalmente ouvimos dos líderes iranianos. Sabe, Mike, eu estava olhando todos os ativistas iranianos que eu sigo e muita gente apontou o quanto o Ayatollah envelheceu, só nesse período antes e depois do ataque. E ele não parece estar muito bem. Você percebeu isso? Eu realmente não reconheci isso. Acabei de notar o fato de que ele não saiu por um longo tempo, mas acho que isso foi um pouco antiquado, onde você tem tantas pessoas nestes dias de mídia social reagindo rápido às coisas. Acho que o grande Ayatollah achou que já o que queria, ele poderia levar o tempo que fosse necessário para fazer uma declaração pública. Demorou um pouco, mas acho que é porque ele é da velha guarda. Sim, tudo bem, Mike. Muito obrigado. Ontem tivemos a coletiva de imprensa na última hora do nosso show. Durou cerca de 45 minutos com Pete Hegseth e os chefes do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Raising Kane. Que ótimo nome para um general. E ele realmente descreveu tudo o que aconteceu. Ele falou sobre o que aconteceu na nossa base militar no Catar. Ele falou sobre esses pilotos. E também sabemos sobre esses soldados os marinheiros que estavam no submarino. É incrível como tudo isso foi feito. E com tanta precisão, ele detalhou como o ataque foi conduzido e falou sobre um momento emocionante quando aqueles pilotos americanos retornaram aos Estados Unidos. Quando as equipes foram trabalhar na sexta-feira, elas se despediram de seus entes queridos com um beijo, sem saber quando ou se voltariam para casa. Tarde da noite de sábado, as famílias deles ficaram sabendo do que estava acontecendo. E no domingo, quando aqueles jatos retornaram de Whiteman, as famílias estavam lá. Bandeiras tremulando e lágrimas rolando. Estou literalmente arrepiado só de falar sobre isso. Os jatos se reagruparam em uma formação de 4 aviões, seguidos por uma formação de 3, e sobrevoaram Whiteman orgulhosamente no padrão de tráfego, abrindo para pousar bem acima da base e aterrissando sob os aplausos incríveis de suas famílias que sacrificam e servem lado a lado com seus entes queridos. Como eu disse, havia muitas bandeiras e muitas lágrimas. Um comandante me disse: este é um momento na vida de nossas famílias que eles nunca vão esquecer. Isso, meus amigos, é o que a Força Conjunta dos Estados Unidos faz. Foi um momento patriótico. E primeiro, houve 2 partes da coletiva de imprensa que eu realmente gostei. Foi o fato de ele ter sido tão eloquente ao explicar a missão, e nós tivemos Jack Keane, que já é uma lenda há um tempo na comunidade militar por explicar as coisas. Ele disse: nunca vi uma coletiva de imprensa no Pentágono que explicasse uma missão tão bem. E então, o segundo ponto foi ter o general 4 estrelas, assim como o secretário de Defesa, elogiando os homens e mulheres que cumpriram essa missão, reconhecendo o mérito deles. Gente, eu não me importo com o que o relatório inicial disse. Há muitos danos causados. Mesmo. E por 14 anos eles vêm trabalhando nisso.
e eles não sabiam com o que estavam lidando em termos de instalações nucleares, mas alguns desses grupos simpáticos a nós e ao Ocidente e dispostos a agir contra o Ayatollah, alguns dos mesmos grupos que permitiram o fluxo de informações e possibilitaram que aqueles comandantes fossem mortos e a Força Quds fosse assassinada, conseguiram fornecer esquemas detalhados de como era Fordo e como era Natanz. Então eles sabiam disso, eles trabalharam nisso, eles fizeram os protótipos, pense nisso. As pessoas começaram isso e se retiraram durante a missão, apenas esperando para ver qual presidente e em que momento seriam realmente forçados a agir. Então, no último minuto, ele descobre que estão colocando cimento nos poços. Certo. Então, eles devem ter descoberto uma maneira de explodir essa coisa através do poço. Então, eles se ajustaram. Então, eles fizeram isso. Não tem como essa coisa não explodir. E você tem o chefe da AIEA. O chefe da AIEA diz lá, suas centrífugas estão definitivamente explodidas. E o ministro das Relações Exteriores do Irã admitiu que nossas instalações nucleares foram seriamente danificadas. Então acho que a questão de quanto dano foi causado nem vale a pena discutir. Certo. A coragem para tomar a decisão e para onde iremos a partir daqui realmente deve ser o nosso objetivo, porque o Ayatollah, de acordo com as pessoas que o observam, dizem que ele é inspirador, ele geralmente é tranquilo. Aqui ele estava tropeçando e não estava claro, e parecia estar sem energia na sua fala. Que, se pegássemos isso no Oeste, Certo. você consegue imaginar o que o povo do Irã pensa? E Brian, voltando rapidamente ao seu ponto, sobre eles descobrirem sobre aquele concreto. E isso só mostra que a inteligência humana era tão boa no terreno, que eles até conseguiram as medidas daquele concreto, para que nossos rapazes pudessem ajustar seu plano. Certo. Quando eles... Certo. A parte de lado. Certo. Então havia aqueles 3 buracos. As saídas de ar, e eles disseram que o Irã, se você não recebeu a coletiva de imprensa ontem, as cobriu com cimento. Nosso primeiro ataque removeu aquele cimento e então eles conseguiram disparar o número 2, número 3, número 4, número 5 naquele buraco central e disseram para destruir a instalação nuclear. E Donald Trump disse que, se o Irã tentar reparar seu programa nuclear novamente, os Siemens-Sekiwa não hesitarão em lançar outro ataque. E então, o senador John Kennedy disse, e se Teherã tentar fazer isso, então Israel saberá. A inteligência deles é incrível. Eles estão observando tudo no local e sabem o que está acontecendo. Embora 700 execuções no Irã por pessoas, espiões, incluindo alguns, disseram 3 agentes do Mossad. Não sei se é verdade, mas pensaria que eles estariam tentando descobrir o que está acontecendo. A ida do ministro das Relações Exteriores à China. Certo. E ele quer estabelecer, você sabe, a China o deixou. Compram petróleo, mas não defenderam. Temos que pensar no que aconteceria se a China trouxesse componentes nucleares. Isso mesmo. De um programa nuclear à Coreia do Norte. Devemos parar navios no Golfo Pérsico. Vai ser um grande debate.